Olá, você está assistindo ao segundo Comertec Internacional e quinto Comertec Júnior, que esse ano acontece de forma online. Ontem tivemos palestra de Roberto Cabrini, já assistimos aos vídeos com as apresentações dos trabalhos nos grupos de pesquisa. O Congresso ele tem como tema cobertura de riscos e crises humanitárias. Vamos dar início à nossa sessão de palestras do segundo Comertec Internacional e quinto Comertec Júnior. Agora é hora de ouvir o fotojornalista Alex Silveira. Alex Silveira, ele é repórter fotográfico, fez curso de fotografia da extinta Escola Imagem e Ação em São Paulo. Ele é formado em cinematografia pela School of Visual Arts em Nova York e fotografia documental pelo International Center of Photography, também em Nova York. Ele trabalhou como assistente de fotografia dos fotógrafos Araquém Alcântara, José Maria Mogardi, Thomas Susmil, Andreas Hiniger, em São Paulo, e dos fotógrafos Adriano Fagundes e Arthur Elgort, em Nova York. Ele atuou como fotógrafo em veículos como National Geographic Brasil e Revista Capricho, pela editora Abril. Em Nova York, ele atuou como freelancer para a revista Rolling Stone e jornal Daily News, e como correspondente para o jornal Folha de São Paulo e revista Showbiz. Em 18 de maio de 2000, ao cobrir uma das manifestações de professores, ele foi atingido por uma bala de borracha no seu olho esquerdo, e perdeu 90% de sua visão. Ele trabalhou no Amapá em 42 expedições em toda a Amazônia para ONGs como WWF Brasil e Conservation International. Ele foi homenageado com o prêmio Vladimir Herzog em 2021 pela categoria Carreira. Com vocês, uma honra de apresentar o fotógrafo jornalista Alex Silveira e a professora Elisângela. Sejam bem-vindos. Oi, pessoal, estamos aqui na segunda noite do segundo Congresso Internacional Comertec. É um grande prazer estar com todos vocês. Para quem está ao vivo, boa noite. Para quem não está, bom dia, boa tarde. E eu estou aqui com o repórter fotográfico Alex Silveira, que ficou conhecido em todo o Brasil, não por uma coisa muito legal. Ele foi atingido por uma bala de borracha quando cobria um protesto de professores no estado de São Paulo no ano 2000, no dia 18 de maio, mas o Alex não é conhecido apenas por esse episódio, que foi um episódio muito triste, mas por tudo o que ele já fez para a fotografia jornalística desse país. Já trabalhou fora daqui, já trabalhou aqui na Amazônia, e no ano passado ele ganhou o prêmio. Ele foi homenageado com o prêmio Vladimir Herzog pela categoria Carreira. Então, só aí dá para ver que vale a pena acompanhar esse bate-papo hoje com Alex Silveira. E a gente vai falar um pouco dessas coberturas de risco e dessas crises humanitárias que, com certeza, ele, como repórter fotográfico, já cobriu por aí. Alex, já falei demais. Abro aqui o espaço para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui nesse segundo Congresso Internacional Comertec. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, só tenho a agradecer. É sempre importante, bom, estar falando, principalmente para o pessoal que está começando agora, que ainda está na faculdade, e trazer um pouquinho da realidade, de fato, do campo, né? E do trabalho para quem está começando, e, enfim, tentando ajudar em alguma coisa no final das contas, né? Tá certo, Alex. Alex, o nosso tema desse ano é cobertura de risco e crises humanitárias, né? A gente foi motivado exatamente por essa guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, e a gente começou a pensar, bom, todos os dias os repórteres, os jornalistas fazem coberturas difíceis, sejam coberturas de risco, sejam coberturas de crises humanitárias. E aí eu vou começar
exatamente com uma cobertura que você fez no dia 18 de maio de 2000, e como é que foi essa cobertura, e com certeza foi uma cobertura que trouxe consequências para a tua vida durante todos esses anos e até hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela experiência que você viveu naquele dia 18 de maio do ano 2000. Então, Elisângela, foi assim, era um dia normal, como todos os outros. Eu não sabia, como, assim, jornal dia a dia, a gente, pelo menos naquela época, a gente chegava chegava no horário que tinha que chegar. Eu sempre entrava de manhã e era pautado, chegava lá e assim pegava, aí, quando chegava lá que pegava a pauta, tinha noção do que ia fazer ao longo do dia. Bom, eu cheguei lá, de início o que me foi destinado foi duas pautas da editoria de trabalho, o que é muito estranho, né? Porque, em tese, editoria de trabalho é uma coisa muito tranquila de fazer. Geralmente é uma entrevista, outra, uma manifestação, outra, mas coisas que geralmente não tem problema, né? Porque senão eles mandam para cidades ou coisa parecida. E, enfim, não era esperado a reação, o que aconteceu de fato, né, no evento. Mas, enfim, fui mandado fazer essas duas pautas. A primeira pauta era um tipo Fala Povo, sobre relacionamentos patrão-empregado. E eu, com a minha colega repórter, nós preferimos ir direto para fazer na Paulista, pela movimentação que tem lá, seria mais fácil de arrumar os personagens. E já ficaríamos lá para a segunda pauta, que era a manifestação dos professores. Reivindicando melhoria salarial, condições de trabalho, esse tipo de coisa. E, bom, enfim, fomos para lá, fizemos a primeira pauta, tal, terminamos essa pauta, tinha coisas de uma meia hora, ficamos ali aguardando em volta, já na frente do MASP, que é um local bem tradicional em São Paulo de manifestações, né, e esse tipo de protesto, enfim, né, e chegamos lá, tinha pouca gente, não tinha muita gente, basicamente de início tinha coisa assim, vai para São Paulo, isso é muito pouca gente, né, devia ter aí suas 2.000 a 3.000 pessoas ali, e estava tudo muito tranquilo. Tinha sido destinado para essa manifestação lá do MASP, da Avenida Paulista, né, porque a Avenida Paulista são duas vias, são duas pistas, né, separadas por o que hoje é uma ciclovia no meio, né? Mas, enfim, são duas pistas separadas por uma calçada, uma ciclovia, coisa está hoje em dia, na época não tinha, mas estava destinado para a manifestação ao lado do MASP, né? Sentido Consolação Liberdade, o lado da esquerda. E ficamos ali aguardando, tal, e até então tinha já carro de som e sindicalistas e os líderes lá já falando e já discursando e chamando a população para o protesto, tal. E com isso foi aumentando. Isso era mais ou menos 1h, 1h30 da tarde, se eu não me engano, né? Já fazem 22 anos, então já faz um tempo razoável isso. Mas eram coisa de 1h30 da tarde, mais ou menos. E tinham vários colegas, canais de TV, vários jornalistas. A gente estava numa equipe grande lá, né? Eu estava pelo Agora São Paulo, da Folha mesmo, do Grupo Folha, tinha mais 2 repórteres, 2 repórteres fotográficos, que era da Folha, e na época, Notícias Populares, que também estavam lá. E você estava cobrindo por onde? Qual era o teu... Pelo Agora São Paulo. Pelo agora extinto Agora São Paulo, né? Era o jornal da Folha, é o jornal que substitui o Folha da Tarde, no Grupo Folha, tá? Na época. E a gente estava lá cobrindo, estava tudo tranquilo. Até então era mais aquela questão de um retrato ou outro de pessoas, né, protestando, gritando, cartazes na mão, esse tipo de coisa e tal. Mas foi aumentando, e aumentando muito o número de pessoas e manifestantes que iam chegando assim, ondas de pessoas, e rápido atingiu fácil aí seus 15, 20 mil pessoas.
A manifestação e os discursos dos líderes lá da manifestação foi, obviamente, aumentando o tom, aumentando as palavras de ordem, os gritos de protesto e tal. E, assim, desde o início, a gente, obviamente, tinha policiais por ali, mas, a princípio, cobrindo, fazendo aquela coisa meio que de, entre aspas, uma proteção, né? Do patrimônio, das pessoas, enfim. Né? Foi quando, uma certa hora, começou a ficar mais inflamado os discursos tal, eles resolveram passar para o outro lado da pista e ocupar a Paulista inteira, travando a Paulista inteira. Foi quando, nesse momento, veio um amigo meu, até então estava realmente muito calmo, não tinha nenhum tipo de violência de nenhum dos lados. Veio um colega meu, na época do Diário Popular, e me deu um toque, falando, olha, fica esperto que o bicho vai pegar, porque a tropa de choque e a cavalaria está na rua de baixo, na Alameda Santos. O que para mim foi muito estranho, porque se você parar para pensar, geralmente esse tipo de tropa é mandada quando já existe alguma coisa acontecendo para inibir, né? Para inibir violência, quebra-quebra, enfim, prejuízo para o patrimônio público, privado, esse tipo de coisa. E eles já estavam lá, o que, na verdade, então, já na minha cabeça, e o que se supôs e tirou-se de conclusão disso é que, na verdade, eles já estavam ali porque não era de interesse do governo, obviamente, né, que isso acontecesse, e já faziam 3 meses que vinha acontecendo essa greve, e já estava numa discussão bem grande na época com o governador Mário Covas, né, e, bom, enfim, quando os professores invadiram o outro lado da pista, os manifestantes em geral invadiram o outro lado da pista, já surgiu a cavalaria e a tropa de choque. E já começaram, entre aspas, com as negociações para que eles desobstruíssem o outro lado da pista para deixar os carros circularem, né? E com isso os manifestantes não quiseram entrar em acordo e sentaram ao chão, sem violência alguma, simplesmente se assentaram no chão, cobrindo toda a Paulista de pessoas sentadas ali. E foi nessa hora bom, a tropa de choque fez aquela formação básica e já começou com aquela coisa de gás lacrimogênio e trazer os cachorros para assustar as pessoas e já jogando os cachorros em cima. E aí a gente percebeu que a coisa ia ferver ali, né? Quando isso começou, a tropa de choque já veio, já formou e já começou a andar para cima deles, né? Aquela parede que eles fazem, e começando a andar para cima dos manifestantes e tal. A gente começou a fotografar, todo mundo filmando aquela história. E após um certo momento, a coisa já estava totalmente doida, porque já havia agressão da polícia com os manifestantes. E junto, obviamente, com os manifestantes, professores, coisa e tal, tinha uma série de outras pessoas. Na época nem existia essa coisa de black bloc ou coisa parecida, mas a gente já via muitas pessoas já usando máscara e tal, e jogando uma pedra, né, tentando revidar de alguma forma, e aí a coisa perdeu o controle total, porque a cavalaria entrou, já deu aquele limpa, e aí já começou bala de borracha, bomba de lacrimogênio, pancada. Cheguei a ver professores que hoje em dia eu digo, sei lá, devia ter os seus 50, 60 anos sendo arrastado para o cabelo, e alguns sindicalistas estavam tentando acalmar, alguns políticos estavam ali, estavam tentando acalmar e melhorar a situação, mas não estava. A gente estava muito preocupado, obviamente, com a nossa segurança, claro, porque era coisas vindo dos dois lados, né? Então a gente fotografava, sempre se colocava numa área mais tranquila e fotografava ou se escondia atrás de alguma, tipo uma árvore, alguma coisa desse tipo, um poste, enfim, no que dava, né? Mas chegou uma certa hora que a coisa estava tão generalizada que virou um caos, né? E, bom, enfim, estávamos lá fotografando, eu já estava, vamos botar aí uns 20 minutos da manifestação rolando e pau quebrando para todo lado, e pedra, pau, e cachorro mordendo gente, e gente sendo presa. E foi nessa hora que eu
num certo momento, vi um policial da tropa de choque sair da formação e vir em direção ao MASP, né? Vim em direção à calçada do MASP e levantar a arma para atirar num professor, que inclusive estava, assim, obviamente pedindo paz para todo mundo parar, tal, gritando ali para parar a confusão. O cara chegou, levantou a arma para atirar nele. Quando eu vi isso, eu devia estar numa distância, sei lá, de uns 8 metros, eu dei mais alguns passos, andei mais alguns metros e fiquei numa distância de mais ou menos uns 4, 5 metros do policial e levantei minha câmera e estava com uma grande angular, fiquei vendo o policial num canto e o manifestante do outro canto, assim, e eu falei, vai atirar, né? E já comecei, cleque, 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 fotografando, o flash estava ligado, estava nublado, né? Para compensar a velocidade e tal. Então, comecei a fotografar e fiz vários cliques e tal. Foi quando eu percebi, numa certa hora, que o policial estava olhando para mim e não para o professor. Nesse momento, ele abaixou, foi andando para trás, abaixou a arma, aí virou para mim, veio andando uns 2, 3 passos em minha direção e levantou a arma para mim, né? Eu estava fotografando, na hora me assustei, baixei a câmera assim, desliguei o flash, né, para não chamar atenção com a luz, e continuei clicando, né? Dei mais uns 2 ou 3 cliques assim, o policial levantou a arma, mirou mesmo para mim e tal, aí levantou a cabeça e foi se afastando. Não atirou dessa vez. Eu falei, ufa, feio, né? Ele voltou para a formação. Nessa hora, deu meio que uma acalmada ali na situação toda, na confusão geral, né? Deu uma certa acalmada e eu peguei e encostei ao lado de uma colega de trabalho, na época também do Diário Popular, se chama, né, Simone Reginaldo, e ela virou para mim, parece que acalmou, né? Eu falei, parece que acalmou um pouquinho, porque se realmente tinha dado um daqueles 5 minutos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, sei lá, de uma certa paz, não tinha bomba, não tinha... Entendeu? A polícia tinha dado o espalha e tinha dado aquele período um pouquinho de tranquilidade. Foi eu falar isso, eu estava de costas para a polícia na hora, eu estava de frente para a polícia e a Simone de costas para a polícia na hora, aí caiu uma bomba de lacrimogênio, eles jogaram uma bomba de lacrimogênio e caiu uma bomba bem próximo do pé dela e ela não tinha visto. A bomba bateu na calçada e rolou assim para debaixo do pé dela. Eu peguei, puxei ela, né? Puxei ela para o lado, assim, me virei. Falei, nossa, começou de novo. Puxei ela para o lado e tal. Quando eu me virei, eu levei quando eu estava me virando para voltar de novo de frente para a polícia, eu levei o tiro aqui no olho do lado esquerdo. Nessa hora eu fiquei meio tonto, realmente fiquei meio zonzo, meio tonto, e não senti mais nada. Na verdade, é que eu senti como se fosse uma picada de abelha. Não senti a dor de um tiro ou coisa parecida com isso. Era basicamente uma picada de abelha. Só que eu parei, na hora que eu me voltei, assim, tomei consciência mesmo da coisa, eu falei, poxa, uma picada de abelha não ia me jogar no chão, né? E quando eu abri o olho para tentar levantar, eu vi que eu não estava enxergando já metade do olho. Aí eu botei a mão no olho, aquela sangueira, fiquei desesperado, tentei passar, eu ainda caído no chão, assim, eu passava a mão no rosto, assim, e para ver se eu sentia o meu olho, mas o rosto fica todo adormecido, você não consegue sentir, na verdade, se o olho estava ali, se não estava. Mas, enfim, eu acabei sentindo, assim, pelo tato, né? E nessa hora foi quando veio alguns manifestantes, professores, enfim, me ajudaram a me levantar. Quando eles estavam tentando me ajudar a me levantar, outra bomba de lacrimogênio estourou a questão dos, sei lá, 2 metros de mim. Aí me soltaram no chão de novo, fiquei apavorado. Nessa hora, a primeira coisa que passa, vem, eu acho que o instinto, sei lá, subconsciente do fotógrafo. Primeira coisa, na época ainda era filme, né? E eu tinha, assim, eu andava com tipo uma pochete maior, de lado, que era de fácil acesso para lente, equipamento e tal. Então eu pegava o filme que eu já tinha, o filme virgem, batia o filme, tirava da câmera e enfiava o filme no bolso, o filme batido no bolso. Nessa hora que eu caí no chão, que eu estava desesperado, a primeira coisa que me passou na cabeça era o filme, né, cara? Eu falei, nossa, vão pegar meu trabalho, né? Aí eu juntei,
passei a mão peguei os filmes e tal, e joguei dentro da cueca mesmo, dentro da calça, e as pessoas me ajudando, pegando, me pegaram, só que a polícia, enfim, não chegaram perto e tal, era só os manifestantes e tal, e aí sim me bateu um certo desespero, porque eu vi que eu não estava conseguindo enxergar, e era a minha visão boa, né? Então, na hora, me deu um certo desespero e tal. Eu acho que a adrenalina bateu alto, eu cheguei a dar uma desmaiada, assim, perdi um pouco o sentido. Foi quando as pessoas já me arrastando, já meio que me levando para o carro, e umas pessoas pedindo para que deixa que eu segure a câmera para você, né? Deixa que eu segure a câmera. Aquilo me acordou, foi como se tivesse me dado uma adrenalina, assim mesmo, e na hora eu acordei, grudei na câmera, assim, falei, não, me tira daqui, me tira daqui. Aí me tiraram, me levaram direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital... Sim, pode falar. Alex, eu preciso te interromper, porque assim, essa imagem, né, sua com sangrando, né, é uma imagem muito emblemática e assim ela ganhou o mundo, né, porque ela foi notícia no Brasil, no mundo e assim você saiu para fazer uma cobertura que seria uma cobertura normal, não seria uma cobertura de risco, mas ela se tornou uma cobertura de risco, né? Exatamente. E eu penso, como jornalista que sou e fui repórter por muitos anos, que, de uma certa forma, o nosso trabalho, né, ele é arriscado naturalmente, porque a gente sempre vai em busca dos fatos. Sim. Mas o que eu te pergunto é assim, como é que você verificar que você está numa situação de risco, porque as pessoas podem perguntar, mas por que não saiu de lá na hora que viu que complicou? Né? Assim, eu tenho a resposta, mas eu vou te perguntar, porque eu quero que você me diga, né? Quer dizer, e aí já fazendo uma referência ao que você falou da câmera, da preocupação com os filmes, né? Naquela época não era digital, era com filme. Estava bem na transição, na verdade, mas sim. Tinha algumas algumas máquinas que já eram digitais, outras eram ainda analógicas, enfim. E aí eu te pergunto, né, essa coisa do jornalista que está sempre ali, né, pelo seu trabalho, pelo amor ao que faz, ele, de uma certa forma, ele está sempre em risco durante essas coberturas. Certo. Tá, olha, Elisângela, existem várias formas de ver a coisa, tá? Mas, primeiro, na minha opinião, o que acontece? Primeiro é o teu trabalho, você está ali para isso, né? E não sou só eu que estou ali em risco. O que mais me indigna em tudo que aconteceu foi o fato que isso aconteceu em cima de um manifesto de professores, tá? O que, para mim, não deveria nem ser reprimido, diga-se de passagem. Mas, enfim, foi em cima de um protesto de professores. Até hoje me pergunto como é que um policial manda um filho para a escola num dia de manhã e no outro dia vai lá bater no professor, né? Mas, enfim, estamos no Brasil e essas coisas acontecem. Então, agora, quanto à profissão, eu acho que é o seguinte, a Constituição nos permite estar ali, né? Na verdade, é meio que uma obrigação da nossa profissão estar ali, né? Porque imagina se ali devia ter o quê? Todos os jornais, os grandes jornais brasileiros estavam ali, as grandes, vamos dizer assim, agências de comunicação. Eu lembro que os grandes telejornais também, com certeza, tá? As grandes TVs, Band, Record, SBT na época, Globo, todo mundo, inclusive fizeram até um palanquinho para cada um, eles estavam com o tripé parado, assim, não era câmera no ombro, era realmente uma coisa meio, sabe, um anfiteatro, não deixou de ser. E aí eu te pergunto, é uma resposta meio pergunta, né? Mas aquela história, se não estivesse, sendo com todo esse pessoal de cobertura de imprensa estando lá, já aconteceu toda essa barbárie, porque não foi só eu o atingido no olho, sim, dessa forma, foi.
Mas no dia teve professor que perdeu o dedo, teve cachorro que mordeu professoras, teve braço quebrado, teve tiro assim no resto do corpo, teve demais, muita gente. Tem gente que saiu intoxicada, foi para o hospital intoxicado de tanto gás de pimenta na cara, né, no rosto. Então, assim, imagina se a imprensa não estivesse lá. Se já é assim com a imprensa lá, imagina se não estivesse lá. Então, assim, quando me perguntam, e já me perguntaram muito sobre isso, o que eu acho que eu tenho para dizer é o seguinte, não foi, quer dizer, eu estava ali cumprindo ordens, primeiro que se eu não estivesse lá e não ficasse lá, né, correria o risco até de perder o emprego, porque meu trabalho era estar lá, né, porque os outros ficariam ou eu não ficaria, ainda tem essa questão, mas é uma questão na minha opinião, e de fato, é uma questão de mostrar a verdade. Tem que acontecer. Aquilo estava acontecendo. E já estava acontecendo há muito tempo. E essa repressão foi uma coisa totalmente desmedida e fora de hora. Na minha opinião, desproporcional de uma forma, assim, absurda, né? Então, assim, eu realmente acho que corremos riscos? Sim, corremos risco. Hoje em dia, na época não tinha uma regulamentação para isso, mas na época também nem se vislumbrava que um policial ia chegar a olhar um cara com um equipamento desse tamanho na mão e ia dar um tiro na cara dele, porque, né, ele está ali trabalhando tanto quanto o policial, né? Mas com o passar do tempo e, obviamente, reparando um pouco mais em tudo isso, eu vejo que no final das contas, parece que para alguns policiais, e aí eu não estou generalizando, a coisa se torna um pouco pessoal. E nisso, né, os caras têm a arma, supostamente o distintivo, e agem em nome da lei, e a ordem, quando uma tropa de choque e uma cavalaria entra numa situação, já é mandada pelo governador, não é qualquer sargento, qualquer oficial que manda, isso é uma ordem que vem de cima para baixo. Então, eles já chegaram lá para acabar com o evento. E como eles estavam lá antes mesmo do evento se tornar violento, significa que essa ordem já tinha sido dada há muito tempo. Ou seja, eles fariam aquilo de uma forma ou de outra, né? Era uma forma de amedrontar. E, bom, enfim, nosso trabalho era estar ali, fotografar, e eu fiz da forma melhor que eu pude, como vários outros colegas, como o próprio Caio, que me fotografou, que é aquela foto em tese icônica aí, que tem, né, minha, com a mão no rosto, tal, todo arrebentado. É o profissionalismo, né? É o profissionalismo. A gente é profissional, então a gente está numa cobertura e a gente tem que fazer aquela cobertura, a gente tem que, obviamente, que você não se jogou na bala de borracha, né? Mas, enfim. A bala de borracha que chegou até você, enfim. Eu sei que você luta, né, até hoje para ser indenizado. Você entrou na justiça com toda razão, obviamente, né? E você ganhou esse processo, não foi? Foi. Resumidamente, assim, rapidamente, porque a gente tem outras coisas para falar, mas me fala um pouquinho como é que está essa situação. Tá. Eu entrei 2 anos depois, né? 2 anos depois, no final de 2002, começo de 2003, eu entrei na justiça. Esse tempo que eu demorei para entrar foi exatamente porque eu precisava ter uma estabilização da visão para saber exatamente o que eu tinha perdido, então, né, de visão, para que fosse feito o pedido, né, de indenização, esse tipo de coisa. Entrei na justiça em 2003, se eu não me engano, tá? E de lá para cá foi assim, primeira instância, muito resumido, tá? Primeira instância eu ganhei, me foi dado, a justiça entendeu, era um juiz, né, de primeira instância, ele entendeu que eu realmente tinha sido lesado, tal, mas me deu unicamente
o danos morais e me negou danos materiais. O que, obviamente, a gente recorreu, o Estado sempre recorre, né? Então, enfim. Mas a gente recorreu porque não fazia sentido nenhum, né, cara? Porque para pensar, não é só os danos morais. Sei lá, eu sou fotógrafo, eu não posso mais dirigir, eu não posso, eu tenho dificuldade de leitura, eu sou fotógrafo, eu não consigo ler sabe, as informações de dentro da câmera, eu não enxergo com mais definição, ou seja, é um absurdo, mas na cabeça do juiz eu não tinha dano material nenhum, não tinha perda material nenhuma para que fosse necessário ele me dar os danos materiais. Aí você recorreu à segunda instância. Recorremos para a segunda instância. Ao chegar na segunda instância, o colegiado de juízes entendeu que eu não tinha direito de nada. Aí me deram perda total de tudo, porque o argumento deles foi que eu tinha me colocado na frente da bala, esse era um dos argumentos, e isso está escrito lá, que eu tinha me colocado na frente da bala, e o outro argumento é que exatamente aquilo que você tinha falado antes, que assim que começou a manifestação, eu teria de ter me afastado, e por ter ficado lá, a culpa teria sido minha, né? Só que, no meu entender, e pela própria Constituição, se eu me afasto dali em toda hora que existe alguma coisa nessa linha, significa que a polícia ou o governo pode usar isso como uma certa forma de censura, né? Isso é arbitrário, né? Isso é insensato e está longe do profissionalismo, né? Não é isso. Você tem tanto direito constitucional quanto o próprio policial de estar lá, entendeu? Sim. Então, assim, é uma questão que não faz muito sentido. E aí a gente, ao me negar tudo, eu perdi, inclusive, né, os danos morais, e aí nós cogitamos levar para o Supremo, para o STF. Foi o que aconteceu, nós conseguimos, depois de algum tempo, ser acatado pelo STF, eles acolheram como... Isso, obviamente, eu estou falando muito resumido, né? Tudo isso aconteceu ao longo de 22 anos. O STF acolheu o processo, né? A causa, e colocaram como repercussão geral, né? Nomearam como repercussão geral, o que significa que o que fosse decidido para mim seria decidido para todos os outros casos parecidos em relação à imprensa no Brasil, né? E o que hoje em dia sabemos, né, obviamente, até antes dessa decisão, sabemos que teve vários casos, como o do Sérgio Silva e várias outras pessoas que perderam o olho e foram agredidos de várias formas possíveis e imagináveis, né? Bom, foi para o STF, no STF demorou um tempo, porque o Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar e ele pediu vistas do processo, né? Quer dizer, foi o segundo, né? Já que o Marco Aurélio tinha sido o primeiro voto, tinha sido a favor. Aí o Alexandre de Moraes pediu vistas e trancou o processo por mais ou menos 6 meses e retornou o processo quando houve a audiência. Todos os outros ministros, com exceção do Nunes Marques, votaram a favor. Então, foi 10-1, o que, no final das contas, acabou me dando o direito de receber indenização por danos morais e materiais, de acordo com o que a gente tinha pedido lá na primeira instância. Essa decisão do Supremo, ela é recente, né? Ela tem 1 ou 2 anos? Não, foi em agosto do ano passado. Ah, então bem julho, recente. Não, foi em julho do ano passado. Faz um ano. Faz basicamente um ano. Mas você ainda não conseguiu receber... Não, nada, nem um centavo. Aí o que acontece? terminou isso, é porque existem prazos, né? E aí terminou, o Alexandre de Moraes ficou de dar a canetada final com o acordo final. Quando ele o fez, eu poderia ter embargado a decisão, eu não embarguei, porque a decisão dele era favorável a mim, e o Estado também, por algum motivo, não embargou, então deixou passar. Aí
veio para a primeira instância exatamente já para a execução, né? Isso já quando voltou, coisa que eu acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, quando volta o judiciário, né? E desde então está nessa lenga-lenga, porque o Estado não quer pagar, está enrolando de toda forma possível, e a gente agora chegou agora já da última semana para cá, o Estado está foi dada uma ordem judicial pela Justiça de São Paulo, né? Deu uma ordem para que a Fazenda de São Paulo pague com a pena de R$ 1.000 diário, que é o que está acontecendo agora, de atraso de multa. Ou seja, o que eu acho um outro absurdo, né, na minha opinião, não pagar uma coisa que já está decidido que tem que pagar, e deixar o povo, né, porque esse dinheiro não vem do bolso do juiz, nem do governador, nem da polícia, nem ninguém, vem do povo, está me pagando uma multa de R$ 1.000 por dia, simplesmente por não começarem a pagar uma coisa que eles já teriam de já estar fazendo. Né? Então, eu estou meio no suspense ainda, aguardando, só que, assim, pode parecer estranho eu falar, né, eu estou ganhando R$ 1.000 por dia, quer dizer, na verdade eu não estou ganhando, mas estou recebendo, né, mas, assim, está sendo creditado na minha conta R$ 1.000 por dia de multa, porque simplesmente o Estado se negou até agora, de alguma forma, a pagar. Da última vez, eles recorreram dizendo, o argumento deles era que o ministro no Supremo não tinha sido claro em relação a valores e forma de reajuste. Só que, bem, né, ele devia ter reclamado isso lá atrás. Né, e o ministro foi muito claro quando disse que eu ganharia o valor que eu recebia na época da Folha reajustado pelo salário mínimo. Né? Então, assim, tá muito claro, não tem nada de estranho nisso. Então, assim, na minha opinião, eles só estão protelando a situação. São coisas da justiça brasileira, né, que a gente não vai entrar nesse mérito. Eu precisava, né, para quem não conhecia a tua história, eu precisava, não tinha como falar com você e não relembrar essa situação, né, porque é uma situação realmente emblemática e ela mexe não apenas com os repórteres fotográficos, mas ela envolve todos os jornalistas, né? Porque a partir do momento que você ganhou isso no Supremo, isso se torna uma jurisprudência, e todos nós jornalistas que trabalhamos, né? Estão resguardados com isso agora. Exatamente. Então a gente não poderia precisar chegar até o Supremo para decisões, entendeu? Em caso de qualquer coisa que aconteça. A gente espera que não aconteça, e aí eu sei que você trabalhou aqui no Amapá, né, aqui na Amazônia, e a gente está aí com essa situação desse desaparecimento, né, do Bruno, do indigenista Bruno, e do Dom Philip, que é um jornalista estrangeiro, muito apaixonado pela Amazônia. E aí, aqui na Amazônia, o que você poderia destacar de cobertura de risco, de crises humanitárias, que você viveu aqui como profissional da fotografia jornalística? Tá. Bom, eu fui para a Amazônia em 2004, se eu não me engano. Foi um ano depois que eu saí da Folha de São Paulo, tá? Eu resolvi e fui para a Amazônia. Achei que, pelas minhas condições visuais, eu precisava fazer e queria fazer aquilo que é a minha paixão, né? Que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado e não queria deixar, ou como muitas pessoas já me falaram, deixa aposentar para depois ir. Falei, cara, não, tem que ir agora, eu quero fazer agora, tem que ir agora, é agora que eu tenho forças para isso, né? Então eu fui para a Amazônia, escolhi o Amapá por uma questão de achar, como base, né? Uma questão de achar que era o estado, até então, e eu acredito que até hoje, mais preservado da Amazônia, né, quanto natureza, né, e escolhi aí como base e tal, e aí no Amapá eu comecei fazendo os trabalhos de cobertura científica, expedições, esse tipo de coisa, e um dos trabalhos que eu me lembro que muito me deram orgulho, que eu acho que se encaixa bastante nesse tipo de coisa, foi numa época que eu fiz um trabalho com a WWF,
onde nós fizemos uma expedição pela Terra do Meio, ali no Xingu, que era para pegar as assinaturas de ribeirinhos, moradores da região, para que se tornasse aquela região inteira de Altamira até mais para cima, passando né, no riozinho do Anfrísio, por ali, e a Terra do Meio exatamente é como se fosse uma ilha, né, entre dois rios. E aquilo tudo ali se tornasse reserva, em unidade de conservação, para a preservação deles e para a preservação da qualidade de vida, né, daqueles povos ribeirinhos, indígenas, enfim. E durante... quando eu fui, já tinha sido avisado, a gente estava fazendo com a Pastoral da Terra, na época, eles que organizaram, tal, nós fomos apoiando esse trabalho deles, e nós passamos por vários ribeirinhos, onde a gente via, assim, escrachadamente, casas incendiadas, você via marcas, fogão de uma casinha com marcas de tiro, histórias e mais histórias de pessoas que tinham sido tirados da terra pelos grileiros, e principalmente, ou o mais estranho de tudo, isso, a polícia fazendo cobertura e guardando em postos avançados no meio da selva essas terras já griladas, e tirando ribeirinhos da região e expulsando. Então a gente viu muito êxito de pessoas que nasceram e viveram e viviam da floresta, tendo que fugir para a cidade e viver nas favelas, né? Em lugares com a qualidade de vida absurdamente menor do que o que eles tinham no meio do mato. Então, assim, isso me chocou muito, porque é uma situação que, assim, é um institucional, vamos dizer assim, é um crime institucionalizado e protegido pelo Estado, muitas vezes. Foi o que eu vi lá. Nunca, né? E agora, mais do que nunca, escancaradamente, né? Não, exatamente. Empoderando essas pessoas que estão cometendo crimes na Amazônia, crimes ambientais, os crimes diversos. Humanitários também, porque o que está sendo feito, o simples fato de pessoas sem nenhum critério, vamos dizer assim, sanitário, tá invadindo terras e tendo contato com índios, pode ocasionar entendeu, que se acabe, entendeu, exterminando aldeias inteiras, como já aconteceram, e fora as outras coisas grotescas que vêm acontecendo, como estupro, sequestro, morte, e por incrível que pareça, com os órgãos ambientais praticamente algemados e sem estrutura nenhuma para poder reagir, né? Ou agir contra isso. Ou parece que, na verdade, estão sendo literalmente sucateados para que isso possa acontecer, né? Essa é uma visão que, na minha cabeça, é muito clara. A gente pode dizer que cobrir a Amazônia é uma cobertura de risco. Né? Quando você vai, exatamente por tudo isso, porque parece que é uma terra sem lei, né? Em que a lei, a gente não pode generalizar, a gente sabe que em toda a profissão existem os bons e os maus profissionais, mas parece assim que o que a gente consegue enxergar é que não tem a presença do Estado, e quando tem a presença do Estado, muitas vezes essas pessoas que deveriam estar cuidando das famílias, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, enfim, dos povos que vivem na floresta, acabam cuidando de quem está destruindo tudo isso, né? Então, hoje, cobrir a Amazônia... Então, assim, de uma certa forma, é serviço disso, né? Desculpa? Com certeza, porque, de uma certa forma, é um serviço disso, né? Dessa depredação do meio ambiente. E, assim, às vezes eu falo e às vezes as pessoas não conseguem conectar, mas para mim é muito claro e muito importante que se compreenda que é o seguinte: quando a gente fala de preservação da mata e meio ambiente, nós estamos falando de crises humanitárias também.
Porque o ser humano tem o grande erro, e aí eu acho que é da espécie humana mesmo, o grande erro de achar que ele é superior ou a par disso tudo, né? E lá, isso é muito latente, é muito claro o desmando, entendeu? A não consciência dos danos que pode causar para as pessoas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, em São Paulo, como nós vimos há pouco tempo, uma chuva negra em São Paulo, como nós estamos vendo secas absurdas aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, fora tudo isso, né, a gente pode falar do tanto de plantas, de espécies vegetais, animais, e que poderiam estar, de alguma forma, nos ajudando na farmacêutica, com remédios, com formas de cura que a gente nem conhece, e estão perdendo, entendeu? Assim, a Amazônia é claro e nítido que vale muito mais, tem um valor muito maior em pé do que no chão, entendeu? E, Alex, você morou fora, assim, eu não posso fugir desse contexto aí, eu quero continuar nesse contexto da Amazônia, porque está muito claro, né, que cobrir a Amazônia enquanto jornalista é fazer cobertura de risco, né, por tudo isso que a gente já conversou aqui, e a gente tem uma pressão internacional muito grande em relação à Amazônia, exatamente também pelo que você falou, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E aí a gente vê as pessoas dizendo assim, mas esse pessoal não está interessado em preservar a Amazônia, esse pessoal está querendo roubar a Amazônia, essas coisas assim, essas teorias da conspiração e tal. E você morou fora, né? Você morou em Nova York, se não me engano, não foi isso? De Nova York. Nova York. E aí, assim, eu não sei se naquela época já se tinha essa visão em relação à Amazônia. Como é que você sentia, enquanto repórter fotográfico internacional, essa visão de quem está de fora da Amazônia, desse nosso grande tesouro brasileiro e da humanidade como um todo? Tá, Elisângela, bom, primeiro, até desculpa, não é corrigindo, mas é só dando deixando um ponto claro. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Na verdade, o pulmão do mundo são os oceanos, né? É dali que sai o oxigênio, os plânctons, enfim. Eu estou falando do Mas a Amazônia em si tem uma importância absurda. A Amazônia tem uma importância absurda quanto à questão climática, de regulação de chuvas, principalmente, né? A transpiração da Amazônia tem uma importância absurda quanto a isso, porque as chuvas, eu não sei se você já viu falar disso, dos rios aéreos, né? Que são exatamente a transpiração da Amazônia que, vamos dizer assim, canaliza, né, de acordo com o lado de cá dos Andes, canaliza as chuvas e dá toda a estrutura que a gente precisa de água para o agronegócio, enfim, para tudo, né? Mas, voltando ao que você agora... Ao ponto. Peraí, você falou, mas agora eu preciso dizer isso aí, né? Você está estudando oceanografia, é assim que se fala? Isso, no meu caso, o curso é oceanologia, mas é isso, oceanografia. Isso. Então, você pode falar muito bem aí dos oceanos, né? Então, o que você falou... Muito bem, mas assim, isso é muito básico, assim, do que a gente do que a gente aprende e vê, porque é tudo interconectado, entendeu, Elisângela? O ser humano ele tem um efeito muito grande num espaço de tempo que ele permanece na Terra muito pequeno. Ou seja, na minha opinião, a gente causa um dano imenso num curto período de tempo. Isso a gente está vendo no aquecimento da Terra, entendeu? No aquecimento climático, geleiras sendo destruídas, enfim. E
bom, e isso é sim, uma crise humanitária e provavelmente das maiores, entendeu? Porque provavelmente é a única que não vai conseguir ser reversível. Então, na minha opinião, isso. Agora, em relação ao que você estava falando em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu estive, ou em relação ao exterior, sempre houve uma preocupação muito grande. Também nem é tão teoria da conspiração, na minha opinião, e do pouco conhecimento que eu tenho, o fato deles quererem sim internacionalizar a Amazônia, mas uma coisa é um fato. As madeiras que são muitas vezes tiradas na Amazônia irregularmente vai para fora. Sim. Muito do minério que é tirado na Amazônia, isso nós podemos ter exemplo de, eu não vou lembrar aqui agora de cabeça o nome, mas tem exemplo daquela empresa de alumínio que ali próximo de Alter do Chão está fazendo um estrago imenso ali, e todo esse alumínio, enfim, está indo para a Bélgica, o dinheiro é todo belga e pouca coisa fica aqui, entendeu? E mal pagam impostos e royalties, ou seja lá o que for. Então, assim, sempre houve e sempre vai existir esse tipo de coisa. E tem sim que ser combatido. Agora, o problema né, se fala, tal, mas na Amazônia tem minério. Sim, tem. E tem muito. Tem. Só que, ao se fazer essa mineração de uma forma... A exemplo, tá? Quando fazem de uma forma legal, sendo de uma forma legalizada, sendo, vamos dizer assim, regulada quanto à forma de extração, a ponto de minimizar os danos, já é um prejuízo absurdo quanto a... E não é só mineração, não. Nós podemos falar até de usinas hidrelétricas, por exemplo, entendeu? É um dano e uma perda absurda de biodiversidade, de vida mesmo, e principalmente de qualidade de vida para os povos ribeirinhos e indígenas, que, na verdade, são ou os poucos que realmente conhecem e sabem o que pode ser tirado dali, entendeu? Então, assim, na minha opinião, eles são de extrema importância na Amazônia. As áreas indígenas são de extrema importância, não tanto para eles, para nós. Pode parecer estranho falar isso, mas é muito mais importante até para nós do que para eles. Porque a preservação vai ser para todo mundo, é um bem comum. É, né? O meio ambiente, eles só são ocupantes, guardiões disso. É o meio ambiente. Por onde eu vejo. Sim. Então, a gente sabe que os interesses, existe uma cobiça muito grande em relação à Amazônia. Né? A gente não tem dúvida, interesses de pessoas, de brasileiros, interesse de estrangeiros, mas quando eu digo assim, que é meio que uma teoria da conspiração, não é que não existam interesses e não é que a nossa madeira, a nossa riqueza não vá para fora, mas assim, a gente sabe também que existem ONGs sérias, nacionais, internacionais, que estão preocupadas com a Amazônia. E aí, o que acontece? Existe quem não está interessado em cuidar da Amazônia, está interessado no dinheiro da Amazônia, utiliza dessa teoria da conspiração para dizer, não, a gente não tem que levar em consideração o que eles falam, o que eles querem. Né? E eu acho assim, que se for para o bem, se for um fundo que vai ajudar a Amazônia, que venha do exterior, beleza, se vai ajudar, a gente tem que aceitar. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que preservar. Não, é claro, eu entendo assim, quanto a essa questão das ONGs, a grande maioria, tá? A grande maioria, olha que eu já trabalhei com várias, e a grande maioria não trabalha com segundas intenções. Muito pelo contrário, os 15 anos que eu passei na Amazônia, na grande maioria dos trabalhos, quem bancou foram ONGs. E eram trabalhos de preservação. Não era trabalhos de levantamento mineral ou qualquer coisa do tipo. Era trabalhos de conservação.
de proteção, conservação e esse tipo de coisa que, no final das contas, o governo federal não faz. E hoje em dia faz muito menos, né? Então, assim, eu acho o seguinte, a Amazônia é interessante estar em pé para todo mundo, para o mundo inteiro. Caída no chão, ela interessa para meia dúzia de pessoas. Então, assim, pode ser difícil de conseguir que isso aconteça, mas, na minha opinião, é muito claro de ver quem vai perder com tudo isso, entendeu? Sabe? Agravando as crises humanitárias, né? Porque totalmente. Você mexe com o meio ambiente, as alterações climáticas estão aí para todo mundo ver, e aí você tem inundações que deixam pessoas desabrigadas, que deixam famílias em crise. Então, realmente uma bola de neve, né? Que se forma. E quanto mais o ser humano avançar para dentro do mato, mais doenças a gente vai ter também. Então, assim, essas pandemias, epidemias, isso só tende a não acabar agora, muito pelo contrário. Só tende a aparecer uma atrás da outra o tempo todo. Então, e isso tem muito a ver com a nossa interferência na vida do jeito que é, né? No meio ambiente ainda intacto. Né? Isso, e nós jornalistas, né? Nós temos tudo a ver com isso, né? Porque a gente precisa lutar para fazer essa cobertura, mesmo que essa cobertura seja de risco, mas para mostrar, né? Para tentar combater essas notícias errôneas que chegam todos os dias às nossas casas. Fake news, principalmente feita por pessoas que estão em situações de poder e podem falar e colocam goela abaixo de outras pessoas que, por algum motivo, não se instruem sobre isso e acham que está tudo normal, né? É fácil falar, não, como já aconteceu esses dias para trás, voltando de avião, um senhor virou para mim e fala assim, tá, vocês ficam gritando por causa de passarinho e abelhinha na Amazônia, e os minerais que estão lá embaixo? Falei, poxa, abelhinha Aí foi a única coisa que me passou na cabeça. Falei, cara, esse sujeito não sabe o que está falando, né? Porque quando o cara ignora abelhinhas e passarinhos, eu pergunto para ele, né? Tá, então, se eu não ligar para passarinho e abelhinha, quem vai botar a tua comida na mesa? Quem vai polinizar o teu tomate, a tua... Entendeu? A tua maçã, sabe? É de uma desinformação interessada ou uma desinformação conveniente muito grande, sabe? E é um fato, cara. A Amazônia tem que ser preservada porque, assim, o descontrole climático, no geral, ela é de extrema importância. Verdade. Bom, Alex, uma delícia esse papo contigo, e que bom que a gente pôde tratar da Amazônia, porque a gente está hoje, o dia hoje dessa gravação aqui, a gente vai veicular essa gravação dia 17 de junho, mas hoje é dia 9 de junho, e faz 5 dias, se não me engano, acho que são 5 dias hoje, que estão desaparecidos na Amazônia, o indigenista Bruno e o jornalista Dom Felipe, e isso está causando uma comoção nacional e internacional, não só pelo desaparecimento de 2 seres humanos que estavam trabalhando, mas especialmente em relação a tudo o que está acontecendo na Amazônia, todos os crimes humanitários, ambientais, enfim. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso, e você já viveu na Amazônia, eu sei que você tem um amor especial pela Amazônia, eu te agradeço imensamente por participar desse bate-papo. Eu queria adicionar um pontinho, posso quanto a isso? Pode. Coberturas da Amazônia, por exemplo, por si só, já é uma cobertura de risco, porque não é fácil se locomover, os perigos são a própria Amazônia, mas nesse caso, que é o caso deles, assim, é uma coisa até a par, né, da própria Amazônia.
né? Pode até ser que eles estejam perdidos lá na Amazônia, o que hoje em dia eu acho muito difícil, já que eles estavam com um cara que vive na Amazônia uma vida, né? Já tem um trabalho ali há muito tempo, que é o Rodrigo, não, o Murilo, né? Bruno? O Bruno, perdão, desculpa, o Bruno. Então, assim, o Bruno não é um leigo de Amazônia, nem o próprio Dom, entendeu? Então, assim, mas a Amazônia por si só já é um local difícil. A Amazônia não é o tipo de local que se vá sozinho fazer uma cobertura, né? Mas no caso deles, é muito mais grave, porque além do tentar impedir, ou seja lá qual for o motivo, né? Porque a gente precisa descobrir que o motivo foi esse. Caso tenha acontecido alguma coisa, ainda espero de coração que não seja esse o caso, mas caso tenha acontecido alguma coisa com eles, espero de coração que seja, né, que se descubra, que se puna e principalmente se descubra quem manda isso, quem autoriza esse tipo de ação, porque muito mais do que eles não foram ali para descobrir espécies científicas, eles foram ali para saber, né, eles estavam vendo danos feitos ao meio ambiente e a terras indígenas sendo invadidas, ou seja, todo mundo sabe que isso está acontecendo. Então, eu volto a perguntar, se todo mundo sabe que está acontecendo, por que diabos não está sendo reprimido? Por que diabos não está sendo, de alguma forma, bota o exército ou a marinha, ou seja lá o que for, para reprimir e tirar, entendeu? Esse pessoal que está fazendo isso num desmando total. Porque tem leis uma atrás da outra entrando, querendo legalizar garimpo, querendo legalizar. Isso está vindo do Congresso, está vindo do alto poder. Leis querendo regularizar garimpos hoje em dia clandestinos. E todo esse tipo de coisa, grileiros de terra que desmatam para botar gado, a Deus dará, num chão que não tem capacidade para muito tempo de criação de gado, ou seja, nós estamos detonando tudo por uma coisa que não vai ter uma longevidade, né? Então, assim, eu acho sim que como o Chico Mendes um dia tentou proteger e foi abatido, vamos dizer assim, né? Tentaram apagar a ideia dele, o Dom Bruno. E o Bruno tem que ser lembrado, não pode ser esquecido e tem que ser cobrado, sim. Independente de qualquer coisa, pelo ser humano que eles eram, pelo trabalho que eles faziam para a humanidade, deixa claro, e principalmente para que se saiba que aí não é uma terra sem lei. Eu gosto demais desse lugar. Já passei muito medo, muitas situações aí. Mas tem uma coisa que eu posso dizer é que o povo da Amazônia, em geral, não é isso, né? Então, isso tem que ser visto direito, até para que não se fique achando que aí é realmente um faroeste, entendeu? Porque não é. Na verdade, ou pelo menos não era para ser. Não pode ser, não deve ser. Exatamente. Alex, quem quiser entrar em contato contigo, conversar contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que te encontra nesse mundo virtual? Thanos, eu tenho o meu site, nesse exato momento, exatamente por essa questão de mudança, tá fora, mas eu tenho um Insta que é @fotógrafo Alex Silveira, e no Facebook é Alexandro Silveira, tá? Mas no Insta, pelo Instagram, eu acho que dá para ter um bom exemplo do meu trabalho e uns pitaquinhos assim, né? Um petisco do meu trabalho. E com certeza, se me procurarem por ali, eu tenho um imenso prazer em responder, em conversar ou tirar qualquer dúvida que seja o caso. Alex, obrigada, um grande abraço, muito obrigada, foi um grande prazer, tá? Muito obrigado, gente. E bom proveito. Agradecemos ao fotojornalista Alex Silveira pela enriquecedora palestra. Se você está assistindo e quiser enviar perguntas, algum apontamento sobre tudo que foi falado agora, envie para o nosso e-mail, grupocomertec@gmail.com, teremos a honra de responder. Temos alguns recados aqui.
O link para você assinar a lista de presença, ela será posta ao longo das palestras nos comentários do YouTube. Então, cada palestra, nós enviaremos uma lista de presença que ficará ativa até 15 minutos após o final da atividade. Após esse prazo, o formulário ele vai se encerrar e o participante não conseguirá mais acessar. Então, fique atento, assista a palestra ou GT e fique também atento nos comentários para você assinar a lista de frequência. Você vai receber um certificado por e-mail, no seu e-mail que você cadastrou no ato da inscrição, até 15 dias depois do evento. Então, os certificados eles serão por palestras e GTs assistidos. E agora vamos ouvir a jornalista Lívia Bonardi. Lívia, ela é jornalista com 15 anos de experiência em produção de TV, reportagem e coordenação de switcher. Atuou na produção de telejornais locais e de rede, como Balanço Geral, na TV Record, e Repórter Brasil, na TV Brasil. Foi repórter na rádio Tupi Rio e atualmente é coordenadora da pauta Record TV Rio. Com vocês, Lívia Bonardi. Bom, pessoal, meu nome é Lívia Bonardi, eu sou jornalista há mais de 15 anos atuando em produção de TV, já passei por reportagem de rádio, já passei por reportagens de TV também e atualmente sou coordenadora de pauta na Record TV Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês nesse segundo Comertec Internacional com foco nas coberturas de risco e nas crises humanitárias. Queria agradecer ao professor Jacques Andrade pelo convite e vamos nessa que o nosso bate-papo o tempo é curto, mas eu queria trazer para vocês nesse bate-papo um pouquinho da minha experiência aí nos bastidores de televisão, que é onde tudo acontece, né, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência minha, como eu comecei na televisão e traçar um panorama para vocês de como é a rotina de produção em uma área de risco, em uma área onde há realmente guerras conflagradas do tráfico, né, que é o que ocorre aqui no Rio de Janeiro. A gente mora em uma cidade com disparidades sociais muito grandes e isso é um desafio para a gente, né? A gente tem locais aqui que a gente tem impossibilidade de estar fisicamente por conta do altíssimo risco para as equipes de reportagem. E a gente, assim, paradoxalmente, a gente teria que estar ali para poder mostrar os problemas sociais vividos por essas pessoas, mas a gente enfrenta justamente essas questões que nos impedem de estar ali. E como a gente faz? Como a gente mesmo assim consegue relatar? Como a tecnologia, né, vem se aliando aí ao jornalismo atual para poder justamente a gente conseguir estar nos lugares onde antes a gente não estava, né? Essa é uma das coisas que eu vou falar aqui, como é feito esse trabalho, como eu comecei e os desafios daqui para frente para o jornalismo e dar dicas também para vocês que querem talvez entrar no mercado, o que vocês precisam fazer, em que vocês precisam estar atentos para poder trazer boas pautas, boas ideias, né, para o jornalismo local, televisivo principalmente, que é o meu foco. Né? Como é que eu comecei na questão do jornalismo profissional e por que eu vou falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que tem curiosidade, né? Eu acho que quando a gente traz um profissional aí que está atuando, né, nos grandes meios de comunicação, a gente sempre quer saber. E às vezes é muito pouco falado a respeito de quem está nos bastidores, né? A gente sabe que televisão é um meio que a gente tem milhares de pessoas, para você ter às vezes 1 minuto de matéria no ar, tem dezenas de profissionais envolvidos e a importância de cada um deles. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês também. Bom, eu comecei no audiovisual como estagiária de rádio na parte de promoção. E por que isso foi importante para mim, né, para o que eu faço hoje, no jornalismo local? Porque eu conheci o Rio de Janeiro de cabo a rabo, desde a Baixada Fluminense até São Gonçalo, porque a gente vivia na rua fazendo promoção, né? As equipes de promoção de rua, de rádio, aquela que você ouve, olha, a equipe agora está na rua tal, entregando camisa, quem passar, os 10 primeiros que passarem lá, a gente vai, quem souber responder tal pergunta, a gente vai dar um brinde. Então, eu estava sempre nessas equipes, nesse período inicial meu, logo como caloura da faculdade. E aquilo foi importante para mim, essa vivência, porque eu conheci o Rio de Janeiro geograficamente estando ali em loco nos lugares,
É muito diferente você ver um lugar no mapa e você estar no tete-a-tete ali, vendo a realidade de como é aquela rua, de como é a população específica daquele bairro, a diferença de você estar na comunidade, você está na Zona Sul, quais são as demandas daquelas pessoas, o que aquelas pessoas precisam, e você estando nos lugares é que você sente realmente o que aquelas pessoas precisam, né? Então, começou ali a minha paixão por estar na rua, né? Sabendo que as pessoas querem estar no tete-a-tete ali com as pessoas. Eu passei iniciei na TV Brasil, como estagiária de jornalismo local, também de esporte, do Internacional, onde eu também auxiliava, mas aprendi a apurar, né, a notícia, aprendi a conversar com autoridades, aprendi a ouvir com paciência o que uma pessoa que liga para a emissora tem a dizer, atender um telefone, né? Isso tudo é fundamental. Eu acho que diariamente o bom jornalista tem que saber ouvir o outro. Isso é fundamental. A gente tem atribulações, a gente tem questões, mas às vezes uma ligação pode te trazer uma excelente notícia, um fato de extrema importância e que você às vezes precisa saber decifrar o que aquela pessoa está falando, porque às vezes aquela pessoa tem uma bagagem social, uma dificuldade de se comunicar. Você tem que ter muita paciência e muita, assim, vamos dizer, perspicácia, né, para você sentir que por trás daquela ligação pode ter realmente uma notícia e você pode ajudar realmente uma pessoa. Então, isso tudo eu comecei a aprender já no período de estágio, né? Passei por switcher de televisão, que é onde você aprende a colocar o jornal no ar, né? Questão de tempo, de timing, de deadline, tempo de notícia, quanto tempo falta para o jornal acabar, o que é realmente importante em termos de relevância de notícia para que você deixe de dar uma notícia mais fria e entre com uma notícia ali que vai realmente impactar a sociedade naquele momento, que é o grande desafio do ao vivo. Em seguida, passei aí para a produção de TV, depois por reportagem, né, de rádio, onde eu estive realmente na rua com grandes desafios de estar em locais deflagrados. E atualmente estou na coordenação de pauta, que é um lado realmente onde você precisa ter muito cuidado na hora de escolher o que vai ser dito, o que precisa naquele momento de maior necessidade para a sociedade em termos de notícia. Como não colocar a repórter em risco em locais do Rio de Janeiro? É preciso conhecer muito bem a cidade. E, em suma, né, resumindo, essa foi a minha vivência. Agora, Rio de Janeiro, uma área de risco. A gente, olhando aqui, fazendo pesquisas realmente de reportagens recentes, em dados recentes que a gente tem aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a gente tem a informação de que o Rio de Janeiro tem, pelo menos atualmente, 1.413 comunidades onde o crime organizado impera, né? O tráfico domina mais de 80% dessas comunidades do Rio de Janeiro, e milícia domina cerca de 19% a 20% das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Eu hoje, antes de eu gravar com vocês, as pessoas sabem, né, onde eu trabalho, então as pessoas na rua às vezes me param, conhecidos, para falar de demandas, de necessidades de suas comunidades. E uma pessoa veio conversar comigo sobre o medo que ela está sentindo com relação ao avanço da milícia na região onde essa pessoa mora. E aí você vê, né, eu antes de vir gravar aqui com vocês, eu me dei conta... na prática mesmo, eu falei, cara, olha a importância que tem a voz do jornalismo, né? A gente precisa trazer à tona questões que estão mexendo com a vida das pessoas de uma maneira muito séria, né? Pessoas que estão tendo o seu direito de ir e vir aí colocado de lado por conta do avanço dessas organizações.
E é isso que a gente fala todo dia, né? Sobre isso que a gente tenta botar o dedo na ferida todo dia, trazer à tona para que as autoridades vejam que o problema está acontecendo e que a gente precisa realmente de mudar. Então, é diante dessa realidade que a gente atua. Então, como fazer aí como produtor de reportagem para você tentar, agora na prática, denunciar um problema desse? Né? Como é que eu, como produtora de reportagem, vou fazer? Bom, eu não posso colocar o repórter nessa região citada, que eu não vou nem citar exatamente onde foi, mas é na Baixada Fluminense, vamos dizer assim. Uma região na Baixada Fluminense, onde realmente está havendo aí um avanço da milícia disputando áreas com o tráfico de drogas. E no meio disso, essa população está refém. Olha, eu precisava muito da ajuda para fazer uma reportagem lá no meu bairro, porque eu tô com essa situação. Bom, eu não vou ter muita imagem, porque eu não vou ter como pedir pro denunciante fazer algum vídeo do tráfico indo para lá e para cá, armado, né? E eu não vou ter como colocar um repórter lá de tocaia para poder fazer essas imagens. A gente sabe de situações, inclusive esse ano de 2022, faz 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, né? Foi uma das primeiras vivências nesse sentido, um repórter querer mostrar uma situação in loco, flagrar, e acabou ocorrendo a tragédia que a gente sabe. Então, a partir dessa questão da tragédia do Tim Lopes, muita coisa mudou, né, no jornalismo. Nos anos 90, os repórteres subiam em muitas comunidades junto com a polícia, conseguiam, porque havia uma certa, por parte até da criminalidade, das próprias organizações criminosas, tinha um certo respeito aí com relação à ação do jornalismo, porque talvez viesse a trazer um certo benefício ali para a comunidade e tal. Mas muita coisa mudou, né? Quando você está mexendo aí para denunciar algo que traz grana para eles, realmente a coisa muda de figura. Então, há o risco real das equipes que estão na rua. Então, assim, chega uma denúncia para a gente a respeito disso. O que a gente vai fazer? Para a televisão é mais difícil, eu preciso ter imagem. Eu posso tentar imagens aéreas dessa comunidade e o repórter ir para algum ponto daquele bairro um pouco menos perigoso, longe de onde há o movimento dessas organizações criminosas, para poder tentar fazer gravar um texto ali, uma passagem que a gente chama, né, que é o momento que o repórter grava e aparece falando o texto. Para ele gravar uma passagem estando pelo menos em algum local onde há referência com o que ele está falando, mas longe do problema real, para ele se proteger. Eu posso tentar áudios dos moradores, onde eu vá alterar a voz desses moradores. Eu posso tentar pedir para que os moradores façam algum tipo de foto que mostre alguma barricada, alguma coisa que mostre o problema para a gente, já que eu não vou poder estar lá, mas eles também precisam de muito cuidado para que não sejam vistos, né, por essas organizações. Então, essa é uma maneira que a gente tem de tentar denunciar um caso como esse. Esse é um exemplo que eu dei de algo que a gente vive diariamente, né? A gente vive esse desafio, né? Eu, recentemente, como repórter de TV, eu cheguei a conseguir entrar em algumas comunidades que hoje eu nem imaginaria passar por perto, né? Assim, é claro que quando eu fui... foi um momento onde não havia tantos problemas como há hoje, né? Por exemplo, acho que em 2016, 2015, eu consegui subir o Chapadão para fazer uma agenda política, né, em uma escola que estava acontecendo, mas aí são situações diferentes. Você subir uma comunidade com apoio aí da segurança de uma equipe política, do que você subir sozinha para gravar com um morador, né, que vai estar lá na casa dele, e a qualquer momento pode acontecer uma troca de tiros, uma ação policial, e você está no meio da troca de tiros ali. É algo bastante complicado, né? Então, o grande desafio nosso é saber realmente onde a gente está pisando, né? Mas como é que você vai saber? O Rio de Janeiro é muito grande, realmente.
A gente precisa ter um mapeamento aí, um apoio das forças policiais, da Polícia Militar, para nos informar até que ponto a gente pode chegar em determinados locais. A gente sabe, de maneira geral, no Rio de Janeiro, isso falando da minha realidade, né, das regiões onde há maior risco da gente estar. A gente não pode ir à rua tal, ao bairro tal, porque ali a gente sabe que tem a comunidade X e Y, e que o repórter vai estar realmente ali sob risco total. Como que a gente faz isso, né? Recebemos uma denúncia de algo relacionado àquela comunidade, como que a gente vai fazer para especificar na pauta para onde aquele jornalista vai? A gente precisa recebeu a ligação, a gente precisa se informar junto às autoridades locais, ao batalhão daquela região, saber se a área tem algum tipo de guerra deflagrada, algum tipo de domínio por parte do tráfico ou da milícia. Então, isso é diário no nosso trabalho no Rio de Janeiro, né? Porque a maioria dos problemas que a gente vai tentar resolver são em locais onde pode realmente haver esse risco e a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a função do jornalismo local. Né? A função do jornalismo local é o jornalismo de soluções. O que é o jornalismo de solução, que muito vem se falando atualmente? É um jornalismo que dá a oportunidade dos veículos de retomarem essa relevância, né, do papel de resolver problemas, né, para a sociedade. E não só a gente fica trazendo as questões, somente problemas, sem trazer de que forma o benefício pode chegar, a quem a gente pode recorrer para solucionar isso para essa comunidade. Exemplo, né? Você vai fazer uma matéria sobre uma obra que está afetando o dia a dia de uma comunidade. Né? A gente vai lá ressaltar o problema, a gente vai cobrar a autoridade representante dessa questão uma solução para esses moradores, porque muitas vezes os próprios moradores vão cobrar e aquilo não vai ser solucionado de cara, porque são inúmeras denúncias. Mas o nosso papel realmente é trazer à tona para tentar solucionar. E aí, não só ficar na questão da denúncia, a gente tem que demonstrar caminhos ali para aquela comunidade de como aquilo pode ser realmente evoluir para que seja solucionado, que possa trazer benefícios para aquela comunidade. Eu acho que uma das principais funções do jornalismo local é essa, estar de braço dado com a comunidade da região, no sentido de trazer soluções, não só para problemas de ordem, vamos dizer assim, problemas de comunidade mesmo, mas também problemas de questão social, de questão da segurança pública. Tudo isso faz parte, né, do nosso trabalho, né? Agora, a escolha, né? Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a escolha dos assuntos, né, que vão fazer parte da cobertura jornalística diária dos telejornais. 6 horas da manhã, como é que começa o dia numa redação, né? Como é que começa a escolha do que vai ser falado por aqueles repórteres designados para estarem na cobertura daquele dia? Como é que começa essa escolha de assuntos? Isso começa no dia anterior, né? A gente, como produção de pauta, a gente tem as pautas que a gente chama de pautas frias, pensadas aí para o dia seguinte. Assuntos de relevância social sempre, assuntos que estão impactando o debate nas redes sociais também, são realmente de extrema valia para a gente, porque é onde as pessoas estão se comunicando agora. Então a gente tem que estar sempre ligado no que está sendo falado nas redes sociais, para a gente poder repercutir situações que estejam viralizando, que a gente possa tentar nos aprofundar aí para trazer mais esclarecimentos para as pessoas, não ficar só naquele discurso superficial, que muitas vezes corriqueiro que é o das redes sociais. O nosso papel é aprofundar nessas questões, ver o que a gente tem de agenda realmente pública
para aquele dia, para aquela semana, e que a gente vai poder cobrir. Isso a gente já deixa realmente programado. Além, é claro, das demandas que chegam por parte dos telespectadores, trazendo os seus problemas e questões que a gente vai querer solucionar. Tanto problemas sociais quanto problemas pessoais que podem trazer debates de ordem geral, por exemplo, agressões contra mulheres, né? É um problema, essa mulher que foi agredida, o problema não é só dela, é um problema que diz respeito a toda a comunidade, né, na questão de alertar esses problemas, questão de abuso infantil, é um problema que diz respeito a toda a comunidade, né, no sentido de que a gente precisa trazer os problemas à tona para que haja, reacendo o debate, algo que está acontecendo, né, isso tudo a gente vê com antecedência, programa as marcações para que os repórteres no dia seguinte vão à rua, vão a campo para poder fazer essas pautas. E é claro que a nossa grade muda de acordo com as hard news, né, que são as notícias de última hora, o fato puro, a raiz do jornalismo, é claro, os factuais que a gente chama, né, no nosso dia a dia. Toda pauta que é programada, ela pode ser derrubada se alguma hard news, algum fato de extrema valia para o momento aconteça. Então a gente tem que estar atento como produção de TV em tudo que está acontecendo. Esse papel é da apuração, né? A apuração acompanha tudo que está acontecendo no dia, em contato com as fontes policiais, em contato com a comunidade, atentos às redes sociais, que hoje realmente é onde as pessoas se comunicam, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tudo que está acontecendo, as pessoas muitas vezes comunicam em primeiro momento nas redes sociais. Estar realmente atento a todos esses fatos, e a partir disso a gente vai remanejar as nossas marcações de pauta, né? De pautas marcadas, dependendo do assunto, que possam ser talvez tratadas no dia seguinte, a gente poder adiar um pouquinho porque aconteceu algo mais importante que precisa ser relatado naquele momento. Então, essa dança das cadeiras na produção de TV é diária, né? O que a gente precisa é dar prioridade para falar, para trazer à tona. O assunto de maior valia, o assunto de maior relevância naquele momento é o que vai ser falado pelos repórteres. E mesmo diante das hard news, que são os fatos onde realmente o repórter... Aconteceu um acidente numa rodovia, o repórter vai para lá. É claro que o repórter vai fazer o papel dele, mas mesmo assim a produção tem que estar atenta. Peraí, aconteceu esse acidente na rodovia, Rio de Janeiro, onde fica as margens de alguma comunidade? Vai ter algum risco? Leva ou não leva colete à prova de balas? Leva ou não leva algum equipamento para poder proteger essa equipe, algum capacete? A gente tem que saber, né, geograficamente em que região a gente está indo, cobrir esse fato de momento para que a gente possa proteger as nossas equipes. Então, são áreas conflagradas, são áreas onde o crime realmente impera. A gente tem que saber para onde a gente está mandando as nossas equipes, né? Então, isso é uma função aí importantíssima, né? Quando você vai trabalhar com jornalismo, com hard news no Rio de Janeiro, né? Agora, para vocês que querem trabalhar em televisão, olha, eu quero iniciar a minha carreira como produtor de TV, como apurador. O que eu preciso? Quais são as principais características de um profissional que atua nos bastidores de televisão? Capacidade de resolver diversas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma das coisas primordiais aí de quem atua em televisão, porque a gente realmente, você tem que ligar com uma autoridade, ao mesmo tempo que você tem que deslocar uma equipe para um outro local, que você tem que ver se a outra pauta vai ser possível colocar em um outro momento, estar antenado com o que está acontecendo e não para de acontecer, saber lidar com todas essas questões é fundamental, né? Estar antenado ao que as pessoas estão falando nas redes sociais, você estar antenado ao que está acontecendo no seu bairro, no caminho da sua casa para o metrô, para o ponto de ônibus, no ônibus,
né? Saber dos eventos sociais que vão acontecer, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão cobrando. O produtor de TV é um cidadão atento aos problemas da sociedade, né? Então você tem que trazer esse olhar, você não pode ser uma pessoa que simplesmente está ouvindo música e está no mundo da lua, você tem que ouvir, enxergar os problemas do seu entorno para você trazer essas questões. Muitos dos problemas que são veiculados nos jornais são situações vividas por essas pessoas que trabalham nos veículos, né? Claro, a maioria dessas questões que estão em alerta constante, né? E esse é um dos grandes desafios do jornalista, estar constantemente conectado. Isso é até uma questão difícil, porque você às vezes deixa de viver a sua vida para você respirar jornalismo. Jornalismo é a capacidade de você enxergar as questões do seu ambiente e transformar, né, aquilo em um texto que vá trazer algum tipo de reflexão, né? Esse é o grande desafio nosso, né? Ser dinâmico, ser organizado nas suas anotações, ter fontes seguras, que eu acho que isso é uma das coisas principais da atualidade, saber fazer a checagem do que você está apurando para saber se aquilo realmente não é uma notícia falsa, e na raiz da fonte mesmo, saber com quem você está falando é fundamental. Fontes oficiais, fontes que vão te trazer realmente dados de confiança, isso é primordial, porque tem muita informação falsa correndo por aí, em grupos de WhatsApp, em grupos de redes sociais. Então, assim, a gente não pode se deixar levar por informações falsas a essa altura do campeonato, né? A checagem é fundamental. E tudo é muito rápido, né? Tudo é muito corrido em televisão. E a gente ter essa questão de você respirar fundo, e mesmo que você tenha trilhões de coisas para fazer, você saber checar, saber o que você está fazendo é fundamental, né? Outra fonte de pautas, né, que eu já ia até esquecendo de falar para vocês, é a questão do jornalismo de dados, que vem crescendo também. Atualmente é um grande celeiro, aí, uma grande fonte de conteúdo, né? É importante, né, para a sociedade. E o cidadão comum, ele não está toda hora vendo ali os dados e tirando, extraindo daqueles dados questões de relevância, né? No jornalismo local, falando especificamente do meu trabalho, do nosso trabalho na produção local, fontes, vamos dizer assim, com dados da prefeitura mesmo, em questões de saúde, fontes de segurança pública são fundamentais. A gente utiliza muito os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É uma fonte muito específica, muito importante para a gente, porque desde 1999 eles fazem um compilado, né, mensalmente, eles divulgam de forma pública dados relacionados aos registros de ocorrência das delegacias do Estado do Rio de Janeiro, e isso faz com que a gente tenha contato realmente com as manchas criminais do Estado. A gente consegue criar, né, conteúdo, elaborar matérias envolvendo esses dados, trazendo à tona dados, tentando soluções realmente com relação às manchas criminais expostas aí pelos dados do Instituto de Segurança Pública. Gente, o tempo é curto, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, participando do segundo Comertec Internacional. Mais uma vez, minha gratidão, e espero ter agregado. Estou aberta a sugestões, a conversa nas minhas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. Quem quiser me procurar, Lívia Bonar. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Agradecemos a jornalista Lívia Bonardi pela esclarecedora palestra. Obrigado por compartilhar conhecimento. Se você que está assistindo aqui quiser enviar alguma pergunta para a Lívia, por favor, envie para o nosso e-mail cadastrado, grupocomertec@gmail.com. Teremos a honra de responder.
Agradecemos a participação de todos, estamos felizes em tê-los conosco no segundo dia do segundo Comertec Internacional e quinto Comertec Júnior. Amanhã a nossa programação ela vai se iniciar às 14 horas com as oficinas de edição de transmissão online, ministrada pelos professores Daniel Paiva e Patrícia Teixeira, e oficina de design gráfico, ministrada por mim, Carol Levi. O link para as oficinas estarão disponíveis no site do Comertec, na página da programação do evento. Lembrando que as oficinas elas são para quem se inscreveu pelo site do evento. As oficinas elas não terão transmissão por aqui, pelo nosso canal do YouTube. Então, fique ligado pelo site. Amanhã à noite, nós encontramos aqui você, às 19 horas, para a palestra do Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo, falando direto de Londres. Até amanhã, boa noite.